como é que vai? Tudo bem? Está no ar mais um programa Na Ponta do Giz. Esse programa da educação para coordenadores, professores, você que está aí afinado com a educação. Hoje inicia uma série chamada Neurociências e Aprendizagem. E eu estou aqui com meu amigo Fernando Lauria. Fernando, sempre é bom ter você aqui, Que né? alegria! E agora falando para os nossos, né? Pois é, eu tenho um verdadeiro fascínio, Robson, em fazer essas formações com professores. Porque a base de todo esse processo de aprendizagem, sem dúvida nenhuma, é o professor ali dentro da sala de aula. É óbvio que todos os atores, né, dessa escola, eles fazem parte desse contexto, mas o professor dentro da sala de aula é quem promove, de fato, essa mudança no cérebro desses meninos e dessas meninas. Então, é algo que me deixa muito feliz e é muito gratificante para mim poder participar de um momento com esse e de termos aí uma série de encontros para falarmos com os professores. Então, vamos lá. Fernando, falar de neurociências e aprendizagem. Por onde é que nós vamos começar a discutir como nós podemos, em termos metodológicos, em termos didático-metodológico, primeiro a nos conhecer, conhecer o outro e conhecer o nosso cérebro e o processo de aprendizagem. Aliás, não, os Sim. processos de aprendizagem. Bem, Robson, acho que esse é um ponto importante que você trouxe, porque quando a gente tem a possibilidade de pensar no processo de ensino e de aprendizagem, a gente sabe que o ensino é coletivo e a aprendizagem ela é individual. Então, é importante que nós tenhamos esse olhar para a diversidade que a gente vai encontrar dentro da sala de aula, e esse é um aspecto fundamental e primordial, eu diria, para esse começo da nossa conversa sobre neurociência e aprendizagem. Mas primeiro ponto que eu quero trazer e conversar com vocês, professores, é que jamais a neurociência, hoje associada com a educação, ela vem para tomar o lugar da pedagogia. Isso é fato. A pedagogia sempre será soberana dentro da sala de aula. Se não fosse isso, eu, Fernando, como neurocientista, não teria ido fazer pedagogia a partir do momento em que eu decidi me dedicar à neurociência da educação. Porque eu precisava vivenciar esse chão da sala de aula, eu precisava entender como, de fato, funciona esse chão da sala de aula. Então a pedagogia sempre será soberana e a neurociência ela vem para andar de mãos dadas com a pedagogia, para permitir com que nós consigamos entender esses cérebros diversos que nós temos dentro da sala de aula, como esses cérebros funcionam e a partir desse entendimento eu ter possibilidade de ser muito mais assertivo. Esse é o papel da neurociência. Saber que o menino precisa de determinada estimulação para que essa estimulação possa ativar o cérebro desse menino de uma forma mais precisa e automaticamente eu desenvolver práticas pedagógicas que acabem sendo muito mais assertivas e que acabem potencializando ainda mais esse processo de aprendizagem. Dentro disso, Fernando, eu costumo sempre dizer, e gosto de utilizar o termo, ensinagem e aprendizagem, Sim. porque tudo é um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo que nós estamos no processo, e quando a gente usa esse tempo do verbo ensinagem e aprendizagem, é porque, no sentido, no momento que nós estamos conversando, dialogando, né? O diálogo nos faz também reflexões Sim. e a devolutiva ela é inerente ao que nós recebemos. Você sabe que esse é um aspecto da aprendizagem bem interessante e que eu até quero trazer para vocês, professores, que tem um, inclusive deixo uma dica de livros. Ao longo desses nossos encontros eu vou deixar algumas dicas de livros para vocês, porque eu sou uma pessoa apaixonada por livros e costumo propagar essa minha paixão. Tem um livro que se chama O Cérebro Aprendiz, Neurociência, Neuroplasticidade e Educação. É um livro de Roberto Lente. Roberto Lente é um grande pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele escreveu esse livro de uma forma muito didática, com uma linguagem, apesar de ser médico, ele usou uma linguagem muito acessível para as pessoas, sobretudo que nunca tiveram contato com a neurociência. E ele usa um termo quando se fala em neuroplasticidade, e aí está um grande princípio do processo de aprendizagem, que é o quê? A possibilidade de entendermos que o nosso cérebro ele é plástico. Quando falamos num cérebro plástico, estamos falando de um cérebro que é passível de mudança, de um cérebro que pode se moldar.
E é isso que acontece. E entendam, as crianças dentro do período escolar, desde da educação infantil até o ensino médio, elas têm uma potencialidade, cada uma dentro das suas especificidades, mas elas têm uma potencialidade de que esse cérebro seja moldado de uma forma muito grande. E é por isso que a gente vai aumentando a complexidade daquilo que nós vamos implementando e colocando dentro da nossa grade curricular. A gente começa com algo que precisa ser desenvolvido inicialmente nesses cérebros, e à medida que os anos vão passando, a gente vai complementando, aprimorando esses conhecimentos para que essas crianças possam ter acesso. E isso que acontece dentro de todo esse processo, desde a educação infantil até a EJA, né? Caso nós tenhamos aí alunos da EJA na nossa escola, o que acontece é o que a gente chama de neuroplasticidade. É justamente essa mudança que é passível de acontecer nesses cérebros e que de fato acontece através do que Roberto Lente, dentro do livro Cérebro Aprendiz, que eu falei para vocês, chama de neuroplasticidade transpessoal. O que é a neuroplasticidade transpessoal? É a possibilidade que eu tenho do meu cérebro promover mudanças no seu cérebro e do seu cérebro promover mudanças no meu. Então, isso acontece dentro da sala de aula. Eu, como professor, através do processo de ensinagem, promovo mudanças no cérebro desse meu aluno, mas eu também tenho que ter a humildade de perceber que o cérebro deste aluno também promove mudanças no meu. Então é uma troca que promove essas mudanças cerebrais e que a partir daí permite com que nós tenhamos uma interligação. Eu digo, Robson, que hoje em dia o professor que se coloca como detentor total do conhecimento dentro da sala de aula, ele foge da ideia que a gente tem de educação hoje. Hoje, nós, como professores, estamos muito mais como mediadores desse processo de ensino e de aprendizagem do que propriamente como detentores total do conhecimento, mesmo porque não somos. Eu acho que a humildade também está minha como professor, saber que eu tenho, inclusive, que me aperfeiçoar constantemente. Se eu depois de 30 anos hoje dentro da sala de aula, continuo achando que aquele mesmo conteúdo que eu dei há 30 anos vai ser suficiente para atingir esse meu aluno de hoje, não será mais. A gente tem uma outra realidade, a gente tem outros alunos, a gente vive num mundo extremamente tecnológico, dinâmico, intenso, em que as habilidades desses alunos de hoje certamente não são as habilidades que eu tinha há 30 anos como aluno. Então, eu preciso também entender, e eu sempre trago o termo que a Alicia Fernandes, que é uma grande psicopedagoga, nos traz, que é o distúrbio de ensinagem. Hoje, geralmente, eu chego e falo, não, esse menino tem um distúrbio de aprendizagem. Então, ou ele tem TDAH, ou ele tem autismo, ou ele tem dislexia, ou ele não está querendo prestar atenção. E, às vezes, eu não presto atenção que o distúrbio que esse aluno tem não é um distúrbio de aprendizagem, mas é um distúrbio de ensinagem, em que eu, como professor, não enxergo as reais necessidades que esse aluno apresenta para que eu possa, de fato, atingi-lo e fazer com que ele aprenda. Então, acho que esse é um aspecto importante. Eu dou aula praticamente todos os dias e diariamente eu estou revendo as minhas práticas pedagógicas, porque isso faz com que eu torne as minhas aulas mais acessíveis para os meus alunos. Eu tenho uma diversidade imensa de alunos e diante dessa diversidade eu tenho que buscar estratégias que eu possa alcançar todos esses alunos. E a neurociência, nesse sentido, ela me facilita e ela me permite com que eu seja muito mais assertivo e vá mais direto ao ponto para poder alcançar esse aluno. Gente, Freire já dizia que não se dar água a um burro, a um cavalo, que não tem sede. Sim. Né? Agora, parafraseando e trazendo aqui para nossas conversas, em que momento eu percebo o outro que naquele momento está sem sede, mas como motivá-lo através da neurociência a ter sede, nós estamos falando de analogia, é lógico, e como identificar as formas que aquele indivíduo tem de beber água naquele momento. Perfeito. Gostei da analogia, ficou bonito e poético. Mas eu digo a você, você trouxe um ponto que é fundamental. Eu acho que é o primeiro que a gente tem que também elucidar e clarear e trazer, que é a questão da motivação. Não existe aprendizagem sem motivação. Isso é fato. Eu preciso motivar esse menino. Esses tempos mesmo, eu estava num curso, eu como aluno desse curso,
E um dos professores do curso chegou e falou: eu não sei por que que os alunos aqui dessa instituição, eles não sentem-se motivados. Só de estarem aqui já é suficiente para que eles sintam-se motivados, porque eles têm bolsa de auxílio, alimentação, auxílio transporte, que se precisar de estadia, a gente tem aqui as acomodações para os alunos que encontram-se em situação de vulnerabilidade, e aí a gente entende que muitas vezes a motivação, ela não vem de um fator externo somente. Eu também preciso de uma motivação interna. Então, eu preciso, e eu sei que muitas vezes isso é difícil para nós, como professores, dentro de uma sala de aula ali com 30, 40 alunos, eu sei que às vezes é difícil eu poder ter esse olhar individual para cada menino, eu poder ter essa escutativa, mas isso faz toda a diferença e é o primeiro ponto para esse processo do beber água, para esse processo de permitir com que esse menino sinta vontade de ir atrás dessa água. O primeiro ponto é esse, a motivação. E uma motivação, muitas vezes, que precisa ser uma motivação intrínseca. Então, nós temos a motivação extrínseca, o dar a bolsa, o dar o alojamento, o dar a alimentação, o dar o transporte, que, ok, pode servir como motivação, mas que se eu não tiver uma motivação intrínseca que está dentro de mim, que está relacionada à minha história de vida, que está relacionada à maneira como eu lido no meu próprio ambiente doméstico. Às vezes, dentro de casa, eu não tenho estímulo para que eu possa seguir os meus estudos. Às vezes eu vou para a escola simplesmente porque lá na escola tem comida e dentro de casa não tem comida. Então eu preciso ter esse olhar humano também como professor e não só um olhar acadêmico, voltado para a necessidade de enxergar que existe um ser humano e uma história de vida que muitas vezes não traz uma motivação necessária para que ele possa se engajar dentro desse contexto acadêmico. E quando e muitas vezes entendam isso, professores, a única referência que esse menino tem de afeto é com a gente dentro da sala de aula. E aí vem o papel dessa motivação intrínseca, desse olhar diferenciado e dessa possibilidade de dizer que este menino pode, da mesma forma como com um simples sim, eu tenho possibilidade de levar esse menino lá longe, e eu digo muitas vezes para vocês, às vezes esse menino que tira 4, 3, 4 e conseguiu tirar 5, e aquele que tira 9,5, 10, 9, 9, 9,5 e tirou 10, esse que tira 4, 3 e tirou 5, ele merece mais elogio do que aquele que tira 10. Porque o esforço que ele fez para conseguir mudar desse patamar que aparentemente parece pequeno foi extremamente grande. E o meu feedback positivo, né, o meu retorno positivo para esse menino, sem dúvida nenhuma será um agente motivador. Então, primeiro ponto, a motivação. Entender que nós estamos lidando com seres humanos, que não são números que estão ali dentro, são seres que precisam de afeto. E eu sempre digo, o afeto é a emoção mais transformadora que nós temos. E não porque é filosófico. Eu digo isso porque cientificamente eu posso provar para vocês que o afeto, que o amor, ele potencializa a conexão sináptica em uma estrutura do nosso cérebro que se chama hipocampo. Hipocampo é uma estrutura que fica bem no miolinho do nosso cérebro e que é responsável por fazer a transposição da memória de curto para a memória de longo prazo. O que é a transposição da memória de curto para longo prazo? Aprendizagem. Então, isso significa que se eu tenho amor, eu tenho potencialização da aprendizagem. Motivação, amor, o olhar individualizado, o olhar atento, essa possibilidade de podermos enxergar que às vezes aquele menino aprende mais fácil auditivamente, às vezes aquele menino aprende mais fácil visualmente, às vezes aquele menino não, ele precisa escrever, ele tem essa questão sinestésica, motora importante para que ele consiga enxergar essas individualidades, nós chamamos isso de sistemas representacionais, né? Enxergar esses sistemas representacionais, se ele é auditivo, se ele é visual, se ele é sinestésico, isso também facilita que eu não deixe as minhas atividades somente focadas em um aspecto. Eu vou só ditar. Eu tinha uma professora de história, nem sei se ela é viva ainda, mas eu tinha uma professora de história que ela fazia o seguinte, ela pegava, passava na lousa umas perguntas e ditava para a gente as respostas e depois a prova era baseada naquelas perguntas, ou seja, a gente decorava aquelas respostas e no fim, se me disser muito sobre história, eu não vou saber porque eu decorei para que eu pudesse responder. Então, quando eu utilizo, sim, recursos visuais, recursos auditivos, recursos sinestésicos e mais do que isso,
quando mais do que o decorar, eu dou sentido para aquilo que está sendo passado, a apreensão, a memorização é muito maior. Isso é o que a gente chama de aprendizagem significativa. Eu trazer todo aquele conceito, eu, professor de física, vou ensinar parábola para o menino, por exemplo. Então eu sei que eu posso integrar a minha aula de física para falar sobre parábola com a aula de educação física. A hora que o menino vai fazer um saque no vôlei e aquela bola faz uma parábola, aquilo faz sentido para o menino. E quando ele precisar lembrar o que é parábola, ele vai conseguir muito mais facilmente resgatar todos esses conceitos. E isso é aprendizagem significativa. E isso a gente pode levar para a história, estou dando o exemplo de física, mas isso a gente pode levar para a história, isso a gente pode levar para a geografia e para todas as disciplinas que a gente aborda. E aí, tudo motiva mais, tudo faz mais sentido e certamente essa aprendizagem se dá de uma forma mais fácil. Gente, ao longo desse período aqui, na ponta do giz, Fernando vai discorrer e vai conversar com a gente sobre neurociência e aprendizagem. Fernando Lauria, nós estamos conversando com ele Prazer. aqui na ponta do giz. Então, nós podemos dizer motivação. Motivo, eu vou até usar no plural, motivos para ação. Exatamente. E aí envolve conhecimento de si, do outro teórico, aí envolve as questões do ambiente, Sim. de aprendizagem e de ser catalisador. Perfeito, é isso. Desde que eu aprendi, eu fiz química também. É mesmo? Não sabia. Fiz química. E adorava quando o professor dizia, nós vamos usar o catalisador. Porque quando eu vi a intervenção daquele elemento junto com outros elementos, que ia nascer uma outra coisa, e tinha todo o efeito, todo um processo, até chegar no resultado final, é isso que nós somos. Sim. Somos motivos catalisadores para a ação do outro, Exatamente. a partir da nossa ação. E a própria palavra motivação, ela vem do latim, né? Movere, ou seja, são as ações, são os comportamentos que eu gero para que eu atinja um objetivo. E é isso que eu quero, que eu possa movimentar essa sala de aula, que talvez seja a mola propulsora mais forte que a gente tem no mundo, que eu possa movimentar e entender que mais do que desenvolver academicamente esses meninos e essas meninas, eu também estou desenvolvendo cidadãos. Então, ali tem um aluno cidadão que vai ter o seu papel na sociedade e que nós temos também uma influência muito grande no desenvolvimento desse papel. Atenção você aí, professor, professora, coordenadora, diretora, você que está aí nos assistindo, quer mandar um assunto para a gente conversar aqui, Fernando discorrer sobre neurociência e aprendizagem, escreve para a gente, TV Conexões, a Estação do Saber, manda lá e assista nossos programas. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Que aqui começa mais uma jornada. Não é? Por esse mundo da aprendizagem. Maravilhoso. Então, até o próximo programa. Salu e até. Bom trabalho.